Então, uma coisa importante, assim, a gente está analisando, né, que a irmã Ludinha falou, é importante que fala, vamos analisar texto e contexto, né? Analisar texto e contexto. Qual que é o contexto desse versículo, né? Que fala, vamos juntar dinheiro, vamos comprar terras, vamos prosperar, vamos, né? Ou seja, é uma visão egoísta, tá? É uma visão para o próprio umbigo, né? E lá em Tiago 4, né? Fala justamente isso, né? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, que pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres, né? E quando o nosso pedido realmente é voltado para nós, né? Aí realmente a chance de não recebermos é muito grande, tá? Então, agora assim, Verdade. agora se nós pedimos algo, né? Como fala lá em 1 João 5, né? Fala assim, é essa confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feitos, tá? Então, assim, se o nosso pedido é conforme a vontade dele, não é para o esbanjamento nosso, né? Que é para a edificação do corpo, nós não temos que ter dúvida, né? Nós não temos que ter dúvida disso, tá? Porque é para a bênção, não tem porquê do pai não querer, né? Não tem porquê do pai não querer. Se ele não permite algo, é porque não vai ser bom para nós, né? E aquilo vai trazer peso, vai trazer problema, vai trazer dificuldade. Então, por amor a nós, ele não atende, tá? Por amor a nós, ele não faz. Então, se é algo que é abençoador, que é para o corpo, nós não temos que ter dúvida, né? Temos que realmente, desde já agradecer, porque realmente vai acontecer. E tem outro texto também que fala lá de Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso tem muito a ver com o que o Ronaldo está falando, né? A gente estava conversando aqui também em Varginha, né? E para mim uma coisa que ficou muito forte foi essa questão, né? A gente conseguir ter esse discernimento, né? Do que é o reino, né? A gente tem falado muito do reino, o Manuel tem reforçado muito, né? A questão do reino. O que é buscar o seu reino? O que é viver o reino do Pai, né? Eu estava lendo esse tempo atrás um texto de João 17 e tem um versículo que me chamou a atenção, tá? Que eu sinto que tem algo que a gente pode tá aprendendo, né? Com o que Jesus falou ali, né? Fala assim, ele falando, vou pegar a partir do versículo 6, só para a gente pegar o contexto certo, né? Que era João 17, é a oração, né? Cristo orando ao Pai, né? Já quase já na época da sua morte e ressurreição. Então ele, tipo, abrindo o coração e manifestando realmente o porquê dele estar aqui, né? Manifestando realmente o propósito dele, né? Aqui na terra. E ele fala: manifestei o teu nome aos homens, que me deste desse mundo. Eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Olha que interessante. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu me confiastes. Então, homens que estavam no mundo, mas não eram do mundo, eram do Pai, mas estavam no mundo, né? E fala, e o Senhor me deu esses homens, né? Eram teus, o Senhor me deu, né? E eu manifestei a eles o teu nome. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Tá? Então, não pelo mundo, mas por aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Né? Pelos homens que são do Pai, mas que estão no mundo. É por isso que Jesus
rogava. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Tá? Olha o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardes o teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que interessante. Então, homens que estavam no mundo, mas não eram do mundo, né? E Cristo está rogando para as pessoas. E olha bem o que ele fala aqui, né? Aqui Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado, tá? E ele fala, já não estou no mundo, tá? Então Jesus, antes de morrer, ele já não estava no mundo. Ele não tinha morrido ainda, mas ele já não estava no mundo. Mas os discípulos ainda estavam, tá? Então o que ele fala? Eu já não rogo por mim, né? Porque eu já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo, né? Ao passo que eu vou para junto de ti, tá? Então, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é justamente essa questão do que é o mundo e do que é o reino, tá? Então, Jesus conseguiu deixar o mundo antes de morrer. Antes de morrer, ele já começou a viver o reino. Quer dizer, ele conseguiu cortar os laços do mundo. Já conseguiu cortar os vínculos com o mundo, tá? Mas os homens ainda continuavam, tá? Os homens ainda continuavam no mundo e continuavam ainda a ter vínculos no mundo, tá? Eles continuavam ainda a ter vínculos no mundo. E até tanto que depois ele fala, né? Não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a questão não é nós sairmos fisicamente do mundo, é o mundo sair de nós. É o mundo sair de nós, tá? E Cristo conseguiu isso antes de morrer. Ou seja, nós não precisamos morrer para deixar o mundo, tá? Nós precisamos sim entrar no reino, tá? Então, se entrar no reino é justamente a gente cortar esse vínculo com o sistema mundano, tá? Cortar esse vínculo com o sistema mundano. Então, assim, como a gente fala, né? Todas as riquezas estão onde? Estão em Cristo, né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, onde? No reino, na região celestial. O que é a região celestial, senão o reino? Né? Então, a nossa bênção está no reino, não está no mundo. Ela não está no sistema. Não adianta eu gastar meu suor no sistema, né? Aplicar bem na bolsa, fazer investimentos no sistema, achando que eu vou ficar rico. Por quê? Eu vou estar vinculado ao sistema, eu vou estar vinculado ao mundo. E a hora que o mundo quiser, como eu estou vinculado a ele, ele vai tomar. Tá? Porque ele vai ter controle sobre a gente. Tá? Mas a proposta divina é nós que buscarmos o reino, estarmos no reino, e ele vai suprir, porque a riqueza está nele, né? Não está no mundo. Né? Até li no Instagram, né, um comentário sobre Abraão e Ló, que eu achei muito interessante, né? Quando Abraão chega para Ló e fala, Ló, escolhe para onde você quer ir, né? E Ló olhou as terras verdes, as terras bonitas e escolheu. E Abraão falou, beleza, vai. Por que Abraão não se preocupava com a terra, né? É até o comentário dela, né? Então Abraão não se preocupou em dar qualquer terra, porque ele sabia que a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. A bênção estava com ele. Ela não estava na terra, né? Estava com ele. Ele tinha a promessa do Pai. E a promessa do Pai foi dada a ele, né? Então a promessa não é a terra Canaã. É Deus que habitava nele e estaria ali com eles em Canaã. Quer dizer, então essa é a bênção maior, né? Então não é a terra em si, né? Mas o que? É o local onde Deus iria reinar com eles ali. É que era a bênção. Então é indiferente, né, para o que Ló escolhesse, né? Era indiferente. Então, a mesma coisa agora a gente, né? Então, o que o Pai está querendo nos dar é justamente o quê? O seu reino. E no reino vão vir todas as coisas. Foi para a liberdade que Cristo libertou, né? Então, se eu quero ir para tal lugar e não consigo, né? Seja por que motivo for, eu não estou livre, né? Se algo me impede de ir a tal lugar, é porque eu não estou livre, eu estou preso ainda. Eu ainda estou preso, entendeu? Então, essa liberdade eu tenho que ter. Se o pai tocar no coração, vai para tal lugar, ah, pai, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Caramba, né? Você serve ao dinheiro ou você serve a Deus? Quem vai te suprir é o dinheiro ou Deus vai te suprir? Tá? Então, assim, eu sei que é uma teoria bonita, tá? Vamos dizer assim, né? Mas é a prática disso. Mas é aí que está a questão. É o que nós temos que transformar isso em renovação da mente.
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Então, é algo que transcende o mundo. Então, naturalmente falando, é loucura o que eu estou falando, tá? Mas as coisas espirituais são loucura para as naturais, né? São, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, o que eu estou falando, naturalmente, realmente, não tem muito o que explicar, tá? Mas espiritualmente tem todo sentido. Tem todo sentido, tá? Por quê? Toda a riqueza do Pai, né? Olha bem mais 2 textos, tá? Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, né? O mundo e os seus habitantes. Então, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, tá? Toda a terra, toda a riqueza, inclusive todos os moradores, todos os habitantes. Então, mesmo os homens que não creem em Deus, mesmo os homens que não se sujeitam a Deus, eles são dele. São criaturas, né? Eles são criaturas de Deus. Quem que manda mais, a criatura ou o Criador, né? Então, por mais que as pessoas não se sujeitem ou não se reconheçam Deus como Criador, isso não impede dela ser uma criatura, né? Não as torna maior do que o Criador, tá? Então, se todos os homens pertencem ao Pai, toda a riqueza dos homens também pertence a Ele, né? Então, tudo pertence a Ele. E isso a gente vê confirmado lá em 1 Coríntios 3, tá? 21 a 23. Paulo falando, né? Tudo vos pertence. Tudo vos pertence. Seja o mundo todo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo o que existe é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus, né? Então, em Cristo, tudo é nosso. Se é do Pai, é de Cristo. Eles são um. E se é de Cristo, é nosso, porque nós somos um também em Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, né? Então, assim, são sequências que a gente tem que justamente nos convencermos disso, né? É um convencimento natural. A gente ainda está muito assim, querendo agir conforme as regras do sistema. O Anselmo falou, eu não tenho empresa, eu sou salariado. Então, naturalmente falando, está certinho. Para espiritualmente, Deus precisa de empresa? Deus precisa de patrão? Deus não precisa. Jesus tinha emprego? Ele passou necessidade? Entendeu? Ele tinha tudo que precisava, porque ele sabia agir com uma lei acima do sistema, entendeu? Então ele não dependia da energia do sistema. A sua energia, a sua riqueza vinha do Pai. E ele tinha convicção disso. E o que ele precisava, ele tinha. Né? Se precisava de dinheiro, tinha dinheiro. Se precisava de um burro, tinha um burro. Se precisava de uma casa, ia ter a casa. Né? O que ele precisava, ele tinha. Porque ele tinha acesso pelo coração do Pai. Né? E realmente todas as necessidades eram supridas. E é por isso que fala aqui no texto de Mateus. Se eu consigo entrar no reino, todas as necessidades serão satisfeitas. Todas. Né? Não vai ter nada que o Pai possa não dar. Porque tudo é dele. O mundo todo é dele. Toda a riqueza do mundo é dele. Né? É a promessa lá que tem, né? De que no final dos tempos, as riquezas das nações serão trazidas aos filhos. É isso que fala lá? Entendeu? Então, assim, eu estou falando aqui, mas eu também quero justamente me convencer disso, né? Não que eu já tenha entrado nisso, mas a gente tem que se convencer. A gente tem que acreditar que essa é a verdade, né? Como o Paulo tem reforçado. A realidade é outra. A realidade que o mundo está mostrando é outra. Eu sou salariado, eu ganho um pouco, como o Ronaldo falou, né? Sempre as minhas despesas são sempre maiores do que eu recebo, né? Minha dívida sempre aumenta. Quer dizer, essa é a realidade. Mas não é a verdade. A verdade é que nós somos co-herdeiros com Cristo. A verdade é que nós estamos no reino, né? E tudo é nosso em Cristo. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Né? Então, assim, é o trabalho que a gente tem que fazer, é nos convencermos do que nós já somos, né? Nos convencermos do que nós já somos, não do que nós seremos, né? Do que nós já somos em Cristo. É isso que nós temos que estar acreditando, tá? Então, assim, uma passagem aérea é caro, naturalmente falando, é caro, né? Porque não é só a passagem aérea, é aluguel, é alimentação, é escola, né? E aí você vai pôr na lista, são N coisas que a gente tem que estar fazendo, né? E cada R$ 1.000 a mais aí realmente faz diferença, com certeza. Com certeza faz, né? Mas não é questão de nós sermos imprudentes, né? De nós darmos um passo maior que a perna. Não, a questão não é essa. A questão é de que
de nós conseguirmos nos enxergar como Cristo é. Né? Nós somos chamados para sermos abençoadores. O que Davi falou, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Tá? Então, se o meu cálice não transbordar, eu não vou abençoar. Não é isso? O Pai não quer que a gente abençoe tirando da nossa caixa d'água, como o Ronaldo falou. Né? Se eu ponho o ladrão por baixo, eu estou dando água da minha caixa d'água. É a minha bênção que está sendo tirada. Não é isso que o Pai quer. Né? O dízimo de Abraão lá, né, para Melquisedeque, ele deu dízimo do que sobejou, foi dos despojos, né? Foi dos despojos, é que o Pai está grande de nós. É abençoar com o que está transbordando, tá? Então, se eu não estou transbordando, eu não estou abençoando. E se eu não estou abençoando, eu não estou cumprindo a promessa para a qual eu estou aqui. Nós somos chamados para sermos abençoadores. E para isso eu preciso transbordar, né? Eu preciso transbordar. Então tem que ter realmente um inconformismo nosso, né? De não transbordar. Entendeu? Então se eu não estou transbordando, pai, está errado. Entendeu? Eu quero ser abençoador. Eu quero transbordar, eu quero abençoar, né? Para isso eu sei que eu tenho que estar no teu reino. E para isso, para eu estar no teu reino, eu tenho que cortar os vínculos com o mundo. Né? Como cortar os vínculos com o mundo? É justamente isso, buscar o reino. Né? Uma coisa acaba puxando a outra. Mas é justamente a questão de nós, pelo Espírito de Cristo, enxergarmos, né, a promessa como sendo real. Tá? Então, assim, é difícil, naturalmente falando, tá? Porque a gente está pensando, a nossa mente tende a pensar conforme o sistema. Né? Nossa mente tende a pensar conforme o sistema. Mas a perfeita e agradável vontade de Deus, ela não age naturalmente, né? É por isso que a minha alma, ela tem que andar conforme o meu espírito, né? É a luta que Paulo fala, né? A minha alma, eu quero andar no espírito, mas a minha alma muitas vezes tende para a minha carne, né? É o dilema, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Que a minha alma quer os prazeres do mundo, quer os prazeres da carne, porque é a mesma natureza, é muito forte isso, né? Então isso nos atrai, isso nos atrai. Mas o que o Pai está querendo de nós é justamente essa consciência, né? Eu vou deixar de fazer as coisas do mundo, não porque isso é ruim, simplesmente, mas eu vou deixar de seguir porque tem algo melhor em Cristo, né? O que o Pai está propondo é muito maior. É isso que eu tenho que enxergar, tá? A beleza do mundo é muito boa, mas as belezas de Cristo são muito maiores. Então eu preciso enxergar a beleza de Cristo, contemplar a beleza de Cristo, contemplar a beleza do Reino, tá? Então, assim, essa é a mudança de mente que temos que ter. De nós conseguirmos, em Cristo, enxergar o melhor que o Pai tem para nós. É isso que Ele quer de nós. E nisso não vai ter limite. Agora, não, será que isso é vontade do Pai? Né? Cara, não tem como duvidar disso, né? Não tem como duvidar disso. É para isso que Ele nos chamou. É para sermos um com Ele, para desfrutarmos do que Ele é, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, tá? Então, assim, haja pelo Espírito de Cristo essa consciência, essa mudança mental, né, em nós. Que o mundo seja tirado de nós, né? Nós vamos permanecer no mundo, com certeza. Tá? Não queremos sair daqui. A terra, como diz o Salmo 37, né, é a nossa herança. O Pai criou isso aqui para nós, para o nosso desfrute, né? Como o Ronaldo tem falado. É para o nosso desfrute. Então, que haja esse desfrute do que o Pai tem feito para nós. Haja esse desfrute, haja essa libertação do sistema, haja essa consciência plena, né, de quem nós somos em Cristo. Amém?